Olá, bem-vindo ao canal Se Queira ou Não Queira, eu sou o Antônio Carlos e o nosso entrevistado de hoje, ele é ator, modelo e agora também escritor. Ele é colatinense, tem 37 anos, atuou em novelas da Globo, em filmes no Brasil, na Inglaterra, na Índia, já trabalhou para marcas como Nike, Garnier, Avon, Credcar, viajou o mundo todo pela profissão. Mas antes, se inscreve aqui no canal para você acompanhar sempre entrevistas com pessoas e histórias interessantes. Bora para a entrevista! Eu estou falando com o Eduardo Coutinho, o ator colatinense que conquistou o Brasil em algumas novelas da Globo e viajou o mundo. Muito prazer, muito obrigado por me receber na sua casa. É um prazer ter você aqui no canal Se Queira ou Não Queira. E vamos começar a nossa conversa. Vamos aí, é um prazer estar aqui. Vamos começar essa entrevista aí, falar um pouco sobre a vida. Com certeza. Eu estou mais nervoso do que ele, tá? Ele já está acostumado a esse universo de glamour, de câmeras. Eu ainda estou aprendendo isso aqui. Bom, eu vi que você iniciou sua carreira acadêmica como engenheiro alimentar. Você primeiro foi para Vitória, de Vitória foi para o Rio de Janeiro. E por que você abandonou a carreira de engenheiro alimentar, a faculdade que você começou, e como que a moda entrou na sua vida? Bom, eu fiz faculdade de Engenharia de Alimentos, né, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu tive o prazer de cursar o curso 4 anos. Né? Eu digo prazer porque eu tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas, amigos, experienciar bastante a vida acadêmica, que é sempre legal, acho que para um jovem. Mas assim que foi chegando no final do curso, eu já não estava muito feliz mesmo, não senti uma completude, vamos dizer assim, enquanto eu fazia faculdade. Eu acho que eu vim escutando um pouco, você pode ser modelo, você talvez tenha um perfil, e um dia eu resolvi ir numa agência mesmo, por mim. Queria ganhar um dinheirinho extra também, né? Universitário costuma não ter muito dinheiro. Então, foi assim que começou, foi de uma forma bem inesperada mesmo. E o seu primeiro trabalho como modelo foi o quê? Você lembra? Nossa, o primeiro trabalho como modelo foi a memória. Foi a revista Capricho. Eu fiz uma foto para aqueles colírios que eles tinham. Acho que tinha uma página dentro da Capricho que eles costumavam trazer a foto de um homem. No caso, naquela época, adolescente. Né? E eu fiz foi o meu primeiro trabalho como modelo, foi essa foto. Já começou na revista de renome, não? Revista Sim, foi bem grande. legal, foi bem legal. Era um quadro bem, vamos dizer assim, desejado, né? Sim, era uma página de uma revista muito conhecida no país. O seu primeiro em papel novela, e novela foi na novela Cama de Gato, Isso. Você começou comigo. Como é que foi esse papel e como é que foi essa primeira experiência? A primeira experiência foi interessante porque eu estava estudando, você estuda e você nunca... Você fica esperando a prática, né? Tentar colocar em prática aquilo para ver se você realmente aprendeu, né? Então, como experiência, foi tudo muito diferente, tudo muito grande, né? Televisão. Mas o papel era um papel muito pequeno, era um papel, na verdade, eu via um ator caindo de paraquedas, que era o Carmo Della Vecchia, e eu ia lá socorrer ele. Foi uma participação bem pequena mesmo, assim, entendeu? Mas abriu as portas. Foi o que abriu as portas para o que veio depois. Exato. E você havia feito teatro antes dessa participação na novela ou essa foi a sua primeira atuação? Não, eu tinha feito cursos, mas não peças. Tinha feito peças de cursos, mas não estar em não tinha atuado como ator profissionalmente em lugar nenhum ainda? Não. Só nos estudos mesmo. Só nos estudos. E muito, né? Sempre. É uma coisa que eu me dedico bastante, acho super importante. E com certeza é o degrau necessário a se escalar, caso você queira chegar em qualquer lugar, é estudar. Eu li que você é bem perfeccionista, né? Não diria tão perfeccionista mais, mas eu gosto de fazer as coisas com bastante dedicação, com bastante afinco. E eu acho que talvez quando você quer fazer muito bem feito, você corre o risco às vezes de passar pelo perfeccionismo. Né? Quando você pegou o roteiro da novela Passione, que você viu que você ia atuar com Maitê Proença, numa cena quente, uma cena bem caliente, né? Vamos brincar assim. Você ficou ansioso, ficou nervoso? Como é que foi seu sentimento naquele momento? A ansiedade veio pelo fato de estar gravando em estúdio. É uma cena que eu nunca havia feito, o tipo de cena, que é a cena de amor, beijo. E devido a toda a estrutura da televisão, né? Câmeras, produtores, cenografistas, tinha muita gente lá dentro do estúdio, então de certa forma você fica um pouco, às vezes, né? Pisando em ovos, vamos dizer assim. Mas eu não fiquei muito nervoso porque eu sei que ela, além de ser uma pessoa maravilhosa, que a Maitê sempre me tratou super bem, ela é
não sei uma palavra correta para definir o tamanho do significado dela para a televisão. Então eu sabia que se eu simplesmente fosse com ela, as coisas dariam certo. Eu não precisava fazer nada, eu precisava seguir ela, entendeu? Era só seguir a professora, né, digamos assim. Tipo, exato, foi uma aula mesmo e foi demais, foi uma experiência maravilhosa. Bacana. Depois da novela Passione, você fez uma outra novela, que foi... Araguaia. Isso. Que você fez uma participação muito maior, você foi um médico, né? Aí eu diria que fiz um personagem, não era mais uma participação, né? Sim. Onde o meu nome era Ricardo, né? Era conhecido como Dr. Ricardo. Tinha uma relação com a Ametista e era um médico sem fronteiras, super legal, cresceu em orfanato, era uma história super linda. Cresceu no orfanato de padres, então inúmeros irmãos, então foram momentos de bastante alegria para mim, profissionalmente falando e pessoalmente falando também. Pelo fato de estar sempre conhecendo pessoas maravilhosas e estar sendo bem recebido. E existe diferença entre atuar para o teatro, televisão e cinema? Cara, eu acho assim, os veículos, eles têm uma linguagem diferente, mas a linguagem do ator é a verdade. Ele tem que ser de verdade no teatro, ele tem que ser de verdade na televisão, ele tem que ser de verdade no cinema. A forma como eles fazem isso, às vezes, é uma forma diferente, porque no teatro, às vezes, é maior, no cinema é muito minimalista, às vezes, por causa de um close-up. Então, te capta tudo, a televisão tem essa velocidade com que você faz as coisas, né? Se você falando de novela, principalmente. Então, acho assim que tem a diferença no atuar, sim, mas a matéria-prima está ali para todas elas, que é a mesma, que é a veracidade no fazer, é entregar, é em viver. Dos filmes que você participou no Brasil e no exterior, como é que foi essa experiência? O que você tirou de aprendizado disso? Bom, tipo, aqui no Brasil eu tive a experiência de fazer um filme do Aloysio Abranches, produzido pela Pequena Central, chamado Do Começo ao Fim. Foi uma experiência maravilhosa, porque foi a primeira vez que eu vi o meu rosto numa tela gigante, né? Já tinha visto em comerciais, mas eu estava ali executando a profissão que eu queria fazer, né? Que eu queria executar. Então essa experiência foi maravilhosa. E depois disso eu acabei viajando e tive a experiência de fazer um filme na Índia, um filme chamado Linga. Foi no sul da Índia, a gente passou 12 dias filmando. Foi uma experiência diferente demais. Acho que um cinema completamente diferente, mas com a sua verdade também. E eu tive que aprender a falar hindi, né? Que eu acho que foi o que mais me desafiou nesse processo. Então eu acabei aprendendo hindi, todas as sentenças. E depois eu acabei fazendo um filme na Inglaterra, chamado Pillars, que é um filme baseado no fim do mundo, não no fim do mundo, mas no fim dos recursos humanos, né? Então, tipo, a água está contaminada. Então, tem todo esse lugar de futurista, né? Mas foram experiências diferentes, mas todas elas muito engrandecedoras e eu sou muito grato por ter tido a oportunidade, portanto, na minha vida. Há uma diferença muito grande entre essas três estruturas de cinema, Brasil, Índia e Inglaterra? Nossa, tem, com certeza. Com certeza. No Brasil, a minha experiência, né, não posso falar das grandes produções, né? Eu vejo que é, às vezes, até um cinema um pouco de guerrilha, às vezes, né? O cara tem que fazer ali. No cinema inglês, eu acho que você já tem, não só, né, o cinema, acho que o país tem uma estrutura melhor. Então, automaticamente, como consequência, o cinema tem uma estruturação melhor, né? E na Índia, eu acho que é a maior indústria do mundo, né? Eu não posso te afirmar isso, que eu não tenho certeza, mas eu não sei se até não produz mais filmes do que Hollywood, hoje em dia. Então, uma experiência com muita gente no set, muita gente fazendo tudo, muita gente em todo lugar, mas todo mundo muito focado, aberto e muito feliz em estar fazendo a arte, né? Então, acho que isso é um ponto que converge em todos os lugares também, que eu acho legal de falar. É o amor e a dedicação em realizar. No Brasil tem muito sangue e suor, né? Muito. Bastante. Acho que o brasileiro, assim, né, a sociedade, de uma forma Uhum. normal, de forma geral, acho que é assim, né? Trabalha muito para ter as coisas bem, às vezes, surradas, mas talvez isso que faz o brasileiro esse povo tão gigante. Uhum. Essa falta de apoio, vamos dizer assim, ao cinema nacional, você acha que isso tem muito a ver com a cultura brasileira em si ou falta de políticas que incentivem o cinema? Acho que as duas coisas, né?
É difícil a gente falar assim superficialmente sobre isso, porque é um tema que merece horas e horas conversando sobre, né? Mas eu acho que com certeza o investimento no audiovisual é bem baixo, né? E isso promove um decréscimo, uma população que não lê, uma população que não vai ao cinema também. Então acho que é um problema um pouco maior assim. Você já desfilou para grandes marcas, inclusive na São Paulo Fashion Week, Rio Fashion Week. Isso. Como é essa experiência de modelo? Como é que é a rotina de um modelo profissional? Eu acho que eu não posso definir a rotina de um geral, né? De falar como seria a rotina de um modelo. A minha experiência é de muita luta também, de muita crença, porque é como se você tivesse sempre uma paz, você é um autônomo, né? Então você tem que estar sempre no seu melhor, você tem que, às vezes, tem que estar com a sua pele muito boa, com o seu corpo muito bom, com a sua cabeça muito boa, com tudo muito voltado em prol do movimento de fazer, de realizar, porque é uma profissão que muita gente faz, mas são poucas pessoas que conseguem realmente seguir. Então é uma profissão de muito afinco, é muito fácil desistir. Eu sempre digo para minha mãe, eu falo com ela que normalmente a quantidade de nãos que eu recebo em um ano, às vezes a pessoa não recebe numa vida, mas a gente acorda no outro dia e vai lá fazer do mesmo jeito. Então acho que essa persistência, o modelo tem que ser aberto, tem que ser bem consciente para tentar entender o que ele está fazendo realmente, como ele pode aproveitar também a profissão positivamente, né, para estudar ou para melhorar, mas eu acho que é uma rotina de bastante trabalho. Se tem a ideia de que não. Mas não é. A modelo mulher, ela tem mais facilidade de crescer na carreira do que o homem? Ela tem mais trabalhos, eu acho. Mais oportunidade de trabalho. Mas tem mais modelos também. A concorrência então, também assim, é maior. De certa forma, eu acho que o paralelo é a mesma definição. É você ter que fazer tudo para, de certa forma, se enquadrar um pouco nas coisas, mas ao mesmo tempo lembrar de que você tem que ter a sua originalidade, que na verdade é o que vai impulsionar os trabalhos para você. Você tem que ter alguma coisa que é original, que é verdadeiro, que é seu, que além de te diferenciar das pessoas, vai te proporcionar talvez esse trabalho de uma forma mais exata, pelo fato da sua originalidade ser latente. Dos trabalhos que você fez, tanto entre modelo como ator, qual que mais te trouxe ensinamento, qual mais te marcou? Cara, eu sou muito abençoado assim, por ter a oportunidade de ter tido tantas experiências diferentes na minha vida. Mas de trabalho, eu acho que eu vou ficar com um período da minha vida, na verdade, que foi o período em que eu morei 6 meses na Índia. E com certeza ali foi o início de uma nova jornada na minha vida. Foi o começo de um novo horizonte, de um novo olhar, de um humano mais humano. Foi uma experiência que me marcou demais e me ensinou demais. Eu acho que a gente sempre aprende, sempre, com tudo. Toda hora e com todos. Se você realmente está aberto a estar presente. Então a Índia é um lugar que você tem muito disso. Então me ensinou bastante. Me ensinou muito mais sobre o homem, sobre o humano. Então lá você evoluiu muito mais como humano, se é que podemos dizer assim, do que como profissional. As duas coisas andaram juntas, né? Andaram juntas, mas o desenvolvimento humano eu acho que foi maior. Eduardo, a gente já falou sobre a sua vida de modelo, sua vida de ator, e agora eu quero saber como está esse novo desafio seu de escritor. Então, em 2009, 2010, eu comecei a ter uma necessidade um pouco maior de me expressar. Então eu comecei a escrever alguns textos, colocava nas minhas redes sociais, e muitas pessoas começaram a falar para mim: por que você não escreve um blog, abre um blog? Então eu resolvi começar um blog. E depois de alguns anos escrevendo, com 3, 4 anos, eu tinha quase 12 mil acessos. Então eu falei, cara, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas aí eu acabei trabalhando, a vida veio fazendo outras coisas, e eu meio que deixei isso de lado até a hora que eu fui morar fora do país. E morando fora do país, em inúmeros momentos, às vezes você fica muito sozinho, porque é um novo mundo, é tudo novo, né? Você tem que... É o começo. No começo a gente sempre tem que ir devagar, né? Então eu acabei usando a escrita como uma forma de expressão mesmo.
Então, ano passado, por causa de toda essa pandemia, eu acabei voltando para casa e resolvi reunir todos os textos, né, que eu tinha escrito durante essas viagens, durante o tempo que eu estive no Brasil, que eu comecei, né, a escrever, e as poesias que eu também escrevi ano passado. E no final do ano a gente conseguiu ter o Observador. É um livro que eu tenho muito orgulho, tenho uma satisfação imensa assim, dentro de mim pelo fato de ter escrito. É um livro repleto de amor, de muito sentimento. Retrata muito a simplicidade das coisas, a relação do homem com o homem ou com as coisas. Então é um livro muito simples e tem uma frase que eu sempre carrego comigo, que ser simples é muito complexo. Se eu conseguir atingir isso no livro, é uma satisfação enorme, assim. E para as pessoas que irão ler, né, eu desejo uma excelente viagem desde já. No seu livro, é O Observador, uma Odisseia Poética. Isso. Né? É a primeira edição, mas você comentou comigo que já vai sair uma segunda edição em breve. Já, na verdade, até saiu. Oh, já coisa vai boa. começar a ser vendida amanhã. Que coisa boa, que legal. Em várias poesias você fala sobre o mar, sobre navegar, sobre o oceano. E algumas delas têm um tom mais, como é que eu vou dizer, romântico. Esse o mar, esse oceano não é o mar em si, é uma pessoa, né? É alguém especial? Eu acho que a poesia, assim, a gente não pode muito delimitar o que é, né? Então, se no momento em que a pessoa lê, ela consegue sentir ou lembrar de alguém, ou lembrar de algum momento em que ela viveu, a poesia fez o efeito dela, que era trazer um pouco mais de alegria, ou de, né? Ou de emoção, ou de alguma relação que ela teve em algum momento com ela mesma. Então, o mar, tudo isso, na verdade, é o mar de emoções, né? Que é essa água, que é essa adaptação que a gente tem que colocar dentro de nossas vidas diariamente, né? De se adaptar, de fazer, de navegar, de ir de um porto para o outro, como a gente faz na vida. E a parte romântica é porque eu acho que a vida é romântica. Eu acredito muito nisso. E a vida é inocente também. Então, por isso que o romantismo está ali, não esse romantismo da terceira fase do romantismo, onde você tem a mulher inalcançável ou o lugar que é inatingível, mas sim o romantismo da forma do amor puro, o amor da presença. Uma poesia em especial me chamou a atenção, e foi a Espaço em Branco. Né? Nela você parece descrever exatamente esse desafio seu de se tornar um escritor, de pegar a folha em branco e passar as ideias, os sentimentos para ali. Eu fiz a leitura correta da poesia? Ou tem algo mais que eu não encontrei ali? Eu acho que, assim, como você disse, a poesia nesse lugar para você te atingiu nessa questão da profundidade no seu ser, né? Que eu acho que é o que acontece na vida, né? A gente comete o erro de trazer para o próximo dia as memórias dos dias passados. E isso provoca na gente uma não presença, um estado quase de estar vagando às vezes, né? Então, esse espaço em branco é o espaço que você tem diariamente na sua vida, quando você acorda, para refazer as coisas, para reavaliar as coisas, para se dar presentes, ou para pedir desculpas, ou para simplesmente fazer alguma coisa que você queira. Então não é o desafio de escrever um livro, é de escrever a própria vida. Exato, exato. Porque o livro em si, ele faz parte da vida, ele engloba de uma forma geral, né? Então acho que está tudo muito inserido num conceito só. Mas você quer falar mais alguma coisa? Você quer inserir alguma pergunta específica? Não, acho que gostaria de agradecer, na verdade, pela oportunidade de estar batendo esse papo com vocês. Foi super legal ter falado um pouco da minha vida como foi, de alguma forma. E estar dividindo com vocês o presente, que é o livro, né? Então, para você que mora em Colatina, o livro vai ser vendido em breve na livraria comercial. E se você quiser realmente comprar também e não conseguir ou não morar em Colatina, acessa o meu Instagram, me manda uma mensagem no privado, que será um prazer enviar o livro para você, tá bom? Desde já, gratidão, muito obrigado também, um prazer. Eu que agradeço muito a oportunidade, obrigado por reservar o seu tempo para nos atender aqui. Desejo muito sucesso, tanto na carreira de modelo, de ator e como escritor agora, essas três frentes que você
vem trabalhando aí sistematicamente. Continuaremos Obrigado trabalhando firme. Eu agradeço. Obrigado. Valeu, obrigadão. Bom, terminamos nossa entrevista por aqui. Para você que ficou até o final, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima quinta, às 19 horas. Tchau!